Sua longa viagem pelo mundo culminava ali, no centro dos acontecimentos da história do Brasil, agora como elemento coordenador. Conquistando o príncipe para seu intento, Bonifácio leva a termo seu projeto de nação. No dia 24 de maio, ele nomeia embaixadores para Buenos Aires e as principais cidades europeias. Esta ação independente visa buscar o apoio da Inglaterra e da Santa Aliança e tratar de interesses econômicos com a França. Ao assumir o poder, Bonifácio se viu entre duas forças políticas que condicionavam o governo regencial a um precário equilíbrio. De um lado, grupos de oposição ao regente, com os liberais fluminenses liderados por Gonçalves Ledo, clamando por um governo dirigido por uma Assembleia de Representantes eleitos. Apelidados de exaltados, os liberais queriam precipitar os acontecimentos, utilizando-se de agitações nas províncias como forma de pressão para conseguir a independência de Portugal e a proclamação da República. Do outro lado, formado por comerciantes e militares lusos, o Partido Português queria aumentar o controle da corte em detrimento do poder do príncipe regente. Bonifácio, inicialmente, buscou negociar seu objetivo maior, que era preservar a ordem, tentando manter os laços com Portugal e a autonomia conquistada, apoiado pelos proprietários e comerciantes brasileiros que não queriam mudanças significativas no status quo. No Nordeste, o general Madeira, liderando a resistência portuguesa, utiliza a força militar contra o avanço liberal. Em contrapartida, Bonifácio convida o general francês Pedro Labatut para organizar um exército pacificador que, em julho de 1822, segue para a Bahia, dando combate às tropas lusitanas rebeladas. Com o mesmo vigor, Bonifácio aplaca as agitações liberais nas demais províncias. Entretanto, era na maçonaria que se travavam os debates mais explosivos entre liberais e conservadores. Gonçalves Ledo, à frente da maçonaria vermelha, queria a convocação de uma constituinte brasileira. Apoiado pela maçonaria azul, José Bonifácio aceitava a constituinte, mas era a favor também da conservação da autoridade real. Gonçalves Ledo usa de estratégia para anular o poder de Bonifácio e influenciar o príncipe regente. Destitui José Bonifácio de suas funções de grão-mestre da loja do Grande Oriente da maçonaria e nomeia Dom Pedro para seu lugar. Bonifácio funda então o Apostolado, uma organização similar à maçonaria, com o objetivo específico de trabalhar pela independência do Brasil. Para Gonçalves Ledo, não restou outra opção, senão participar da fundação do apostolado. A Assembleia Constituinte foi finalmente convocada por Dom Pedro em 3 de junho de 1822. O documento final era quase uma declaração de independência, embora ressalvasse a união com Portugal. Com isso, Bonifácio consegue unanimidade para seu projeto, juntando forças de 3 expressivas províncias, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, enquanto Lisboa controlava a Bahia e o Pará. Nos termos da Constituição, José Bonifácio propôs medidas como a imposição do juramento prévio de aceitação da independência do Brasil como condição para o ingresso em cargos públicos. Mas a reação portuguesa não tardou, e em fins de julho de 1822, a Constituinte portuguesa declarava um embargo de armas para o Brasil, enquanto preparava o envio de tropas para fazer valer suas decisões. Esta ação foi tomada pelo governo regencial como declaração de guerra, imediatamente repelida através de decreto em 1º de agosto, no qual Dom Pedro,
se colocava como regente do vasto império do Brasil, seguida de um manifesto de Ledo, que afirmava a soberania brasileira. Tanto no decreto de Dom Pedro, quanto nos manifestos oficiais, era claro que o Brasil tornara-se uma nação independente, não aceitando mais a interferência de Portugal. Buscando o apoio internacional, José Bonifácio desenvolveu intensa atividade diplomática junto aos representantes das potências estrangeiras no Brasil. Percebe, inclusive, a necessidade de estabelecer uma sólida aliança com os países sul-americanos vizinhos, para que, em bloco, fizessem frente às pressões dos países hegemônicos. Teria mencionado até uma federação americana que enfatizaria o livre comércio entre seus participantes. Lisboa aumenta a pressão. Buscando uma forma de diminuir a autoridade regencial, transformam o príncipe em delegado temporário, estabelecendo que seus secretários de Estado seriam nomeados por Portugal. Dona Leopoldina, na ausência de Dom Pedro, que se encontrava em São Paulo, preside um conselho de Estado para avaliar a situação e decide, como represália, o embargo dos fundos da Companhia de Vinhos do Douro. José Bonifácio escreve então a Dom Pedro: a sorte está lançada e de Portugal não temos que esperar senão escravidão e horrores. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, às margens do rio do Ipiranga, declara a independência do Brasil. Bonifácio tinha atingido seu objetivo. Em menos de um ano, sua trajetória na vida pública brasileira era coroada de êxito, tendo conseguido a independência da nação dentro da ordem e preservando a unidade nacional.